Que agora aqui, para mostrar para vocês que a gente passou por dois indicadores. A gente passou pela receita e passamos pelo EBITDA. Né? Agora a gente vai para a inadimplência e para os outros três indicadores, balanço financeiro e dívidas. Pronto. Aqui é um balanço financeiro que também é simples, visualmente agradável e também já na cores red ou green, e vocês vejam que tem o gráfico para acompanhar aí o desempenho do indicador. Vai ser fácil para o CEO, aí para o dono, para tomar as decisões, e para o gestor. Então, vocês vejam que o primeiro indicador ali é o que a gente chama de dívida. A dívida é aberta em três campos: o campo de dívida bancária, o campo de dívida tributárias e trabalhista e o dívida de contas a pagar. A partir daqui, o analista, o CEO, o conselheiro, já tem informações de como é que está a situação aí, tanto operacional quanto financeira da empresa. Se eu estou com dívida bancária, tem duas possibilidades. Uma possibilidade é se a dívida eu fiz por conta de capital de giro, de necessidade de capital de giro. Então, isso pode indicar, não é que indique, mas pode indicar aí que alguma ineficiência operacional, porque eu tive que buscar um capital para isso e eu não fiz acumulação de capital. Pode indicar isso. Pode indicar também, assim, que houve investimento. Então, um investimento, então, pode ser uma dívida boa. Um investimento aí para eu abrir uma nova unidade, trazer uma nova máquina e assim por diante. Então, aprofundando isso, se tem essas informações. Depois a gente tem dívida tributária trabalhista. A dívida tributária trabalhista normalmente indica, aí sim, ineficiência operacional, ou vendas não muito boas, ou um custo muito elevado, alguma coisa, porque é comum as empresas, quando estão com problema, dificuldade financeira, uma das primeiras coisas que elas fazem é não fazer o pagamento tributário, né, ou trabalhista. Então, aquilo ali já indica para o investidor uma pista aí para uma análise mais profunda. E depois nós temos o contas a pagar, que também vai dar informações para a gente quando a gente vai combinar com contas a receber, que a gente vai ver logo em seguida. Muito bem. Daí, depois à direita, a gente tem o somatório da dívida, que a gente faz uma análise contra o faturamento e vê se essa dívida está de acordo aí de alguma coisa adequada em relação ao investimento ou não, ou está fora do controle. Muito bem. O próximo campo é inadimplência. A inadimplência que a gente preconiza dentro do modelo americano de gestão tem que tender sempre a zero, porque inadimplência significa dinheiro na rua, e a inadimplência não significa só falta de recebimento, pode revelar para a gente que o nosso processo comercial está com dificuldade, a nossa análise de crédito está com dificuldade, alguma coisa dessa natureza. Às vezes é muito comum e a inadimplência elevar muito quando a gente confronta com o pessoal de meta comercial, porque daí o pessoal de meta comercial quer bater as suas metas e daí com isso meio que fecha os olhos ou faz vista grossa aí para análise de crédito. Então, isso também é comum encontrar nas empresas. Então, quando se faz análise disso, se pode levantar coisas importantes. E, às vezes, esses dois itens pode, a longo prazo, naturalmente, a médio e a longo prazo, assim ser um desafio enorme para as empresas. E empresas, às vezes, chegam ao ponto de quebrar por conta desses dois itens. Então, são dois itens de análise muito importantes. Logo depois, a gente tem o campo com reserva financeira, que abre-se também em três campos. O saldo bancário, depois o caixa livre, que a gente chama, que é saldo para investimento, e contas a receber. Então, o saldo bancário é uma coisa importante para saber se a empresa está girando uma quantidade X de dinheiro, o quanto que ela tem aí de saldo para poder fazer os enfrentamentos. Então, é bem importante isso. Mas mais importante que isso, no nosso olhar, no modelo americano de gestão, é o caixa livre, o saldo de investimento. Então, Israel e João, é impressionante, às vezes as pessoas não se dão conta disso, mas como a gente lida com muitas empresas, é impressionante como às vezes empresas que giram 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões de reais por mês, e o caixa livre tende a ser zero. O que significa isso? Que o empresa está revelando aí uma cultura de empresários que administram a sua empresa com um jeito que a gente chama de normal de administrar, que é o jeito do empreendedor. Né? Isso é bem distinto do olhar americano, que é
o olhar do investidor, do capitalismo. Então, aquele item ali, do saldo de caixa livre, é super, mega importante aí da empresa ter uma robustez naquele ali, exatamente porque isso dá a segurança financeira para a empresa, a segurança financeira para o investidor, para o conselheiro, para o CEO. Né? Haja vista aí essa período que a gente teve de crise de Covid e tudo mais, etc. Quantas empresas fecharam? Exatamente porque estavam zerados aí no seu caixa livre. Muito bem. E o último campo é o contas a receber. Então, quando a gente compara o contas a receber com contas a pagar, essa análise é muito importante. E também, e às vezes, ela é, digamos assim, o empresário se torna displicente em relação a essa análise. Então, na ânsia de vender mais, e como assim o mercado todo empurra, a cultura toda empurra para vender mais, vender mais, vender mais, ele às vezes acaba dando mais crédito para a pessoa que compra do que recebe do fornecedor. Então, esse descompasso é um outro descompasso que leva a empresa a ter desafios enormes no médio e no longo prazo, também podendo levar à quebra se não for visto com atenção e com prioridade. Muito bem. E com isso, ali à direita, a gente tem o reserva financeira total. Né? Logo abaixo, a gente tem o campo estoque. O estoque, a gente tem também três campos. O campo A, o tipo B e o C. Aquele que gira em 30, 45 dias, 60 dias, 90 dias ou mais. E, de novo, aqui, essa análise, muitas vezes, se torna displicente na mão do empresário e empreendedor. Que toca, especialmente às vezes quando a empresa é pequena, ele é o próprio empresário que faz tudo, ele compra, ele vende tudo mais, etc. Não é? À medida que a empresa cresce, ele vai delegando esses papéis, o que é importante, não é? Mas às vezes coloca no estoque, nas compras, aí uma pessoa sem muita experiência. E daí a pessoa que tem o perfil de compra, o que ela sabe fazer na vida é comprar. E daí, quando ela compra e não conversa com o setor de vendas e não conversa com o setor financeiro, quando essas três funções não estão perfeitamente integradas, acontece que, quando se vai verificar, faz o levantamento de estoque, se descobre que tem um estoque muito acima do necessário, e especialmente um estoque forte de estoque na curva C. Né? Então, de novo, é uma outra análise estratégica, importante, é estratégica tudo isso. E depois, ali embaixo, a gente vê o tempo de estoque. Né? O comum é a gente ter um tempo de estoque, o normal, de 30 a 45 dias. Né? Então, é um indicador importante de se acompanhar, porque se aquele estoque tiver, aquele índice tiver muito alto, então se pode trabalhar a questão do estoque. Muito bem. Embaixo, a gente tem um indicador que não é comum ter nas plataformas, não é comum ter nas soluções, que é o que a gente chama aquele coisa ali de posição de saída. Israel e João, o que é posição de saída? Esse conceito diz o seguinte: se eu decidir fechar a minha empresa hoje, quanto de dinheiro eu levo para casa ou quanto eu fico devendo na praça, tá certo? Então, é um outro indicador também que mostra para o investidor, para o CEO, para os proprietários, se a minha empresa está avançando ou se a minha empresa está recuando, tá certo? Então, é um indicador muito, muito importante, né? Ele é estratégico. Então, vocês percebem que o que a gente está mostrando aqui é coisa para o dono, para o CEO, é estratégico. Não é o número, não é operacional da empresa lá, notas emitidas, nota isso, nota aquilo, não é nada disso. É estratégico. Para ele gastar tempo aí no estratégico, se habituar a essa cultura e olhar a empresa com olhos de investidor. Embaixo aí tem os gráficos. Se vocês perceberem em gráfico ali, vocês percebem que aqueles dois gráficos primeiro lá está apontando para cima, né? Então, e depois tem um outro gráfico verde que está ali meio que estável. O mais estável é o amarelo, que é a inadimplência. Depois a gente tem aqueles outros gráficos ali. Então, o investidor, basta bater o olho nesse gráfico que ele sabe se a empresa está avançando ou se está andando para trás. Então, ele é muito estratégico, né? É isso que eu quero que vocês compreendam. Muito bem. Com isso, vocês já têm uma noção forte de como é que é feito o índice de competitividade, que sinaliza tudo.